Fala aí, galera do Mendes Online, aqui é o Caio de novo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, estamos aqui na nossa segunda aula sobre Aristóteles, já que é um método filosófico, né? Complexo, tá? Ele é bastante denso, então nós vamos aqui agora complementar tudo que está inserido aqui nessa lógica de pensamento, pelo menos os principais pontos, né, da lógica do pensamento do Aristóteles. No primeiro vídeo a gente viu a origem e toda a concepção básica do pensamento aristotélico até a metafísica. Hoje a gente vai complementar o nosso pensamento com ética, política, tá? E lógica. Certo, galera? Primeiro pontinho aqui falando sobre a lógica aristotélica. Tá? A lógica aristotélica ela funciona com base em 3 preceitos: a identidade, a não contradição e o terceiro excluído. Tá? Um ponto que é importante é que a lógica não era vista como Aristóteles como uma ciência em si, tá? Mas como um meio para se chegar, ou seja, um processo, um método processual para se chegar a um pensamento. E o que isso significa? A identidade é o que alguma coisa é. A não contradição é alguma coisa que esse primeiro objeto não é. E o terceiro excluído, tá, é que não há possibilidade, outra possibilidade de alguma coisa ser o que ela é ou ser o que ela não é. Não existe um terceiro ponto. Agora, dando um exemplo, como talvez fique mais fácil a gente entender, tá? Se Caio, se todo homem é mortal e se Caio é homem, logicamente, pela noção aristotélica, Caio é mortal. Ou seja, a identidade, tá, é o ser homem. A não contradição é que ele não pode ser um homem, ele não pode ser outra coisa. Beleza? E o terceiro excluído é justamente que não há alegação, não há a possibilidade dele ser um homem ou não ser um homem. Não existe uma terceira alternativa, tá? Então você vai aplicar essa lógica, tá, em basicamente tudo que existe. Talvez esse exemplo que eu dei, tá, da mortalidade e do homem seja mais fácil para a gente fixar esse pensamento. Então, eu tenho o ser o objeto em si, o que ele não pode ser, tá? Então, só existem as duas premissas, do que ele é e do que ele não é. Não existe nenhuma terceira via, terceiro ponto, terceira alternativa, terceira objeção a isso. Beleza? Bom, e os argumentos lógicos, tá, em Aristóteles se formam a partir de 2 premissas, justamente a identidade e a não contradição. Tá? A partir daí a gente tem o silogismo, que seria basicamente a possibilidade, ou melhor, a finalidade de eu pegar um ser, tá, um objeto, identificar ele o que ele é e pelo que ele não é. E a partir disso eu vou criar uma lógica de pensamento, tá, conectada, tá, pelo ser e pelo não ser. Ou seja, pelo que ele é e pelo não é. Então os silogismos seriam enunciados conectados por um termo mediador, tá? Ou seja, eu vou ter 2 pontos, tá, que vão conectar esse termo para eu chegar a uma lógica do que ele, na verdade, é. A base dele, o que ele não pode ser, e tudo que o exclui não é aceito nessa lógica. Ou seja, identidade, não contradição e terceiro excluído. Caso alguma coisa falhe essa lógica, se eu afirmo que alguma coisa é X, mas isso possa ser contradito, já não é uma maneira lógica de pensar. Ou seja, a lógica ela é basicamente para criar um método racional para se chegar a alguma coisa. Beleza, galera? É um pouquinho complexo, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Basicamente, assumam que alguma coisa é o que ela é. Se isso for possível de ser contestado, esse pensamento, essa lógica, ela não é racional. Então, a lógica, basicamente, ela nasce para racionalizar, para explicar, para finalizar alguma coisa. Lembrando sempre que a lógica não é uma ciência, mas ela é um meio para se chegar a. Inclusive, a própria ciência moderna bebe bastante da fonte lógica quando você vai criar ali um novo termo científico, uma nova noção científica.
né? Se a sua noção no seu nascedouro já puder ser contradita, tá? Ela não será, por exemplo, uma tese, tá? Então ela tem a lógica aristotélica, ela basicamente dará um caminho para se chegar ao conhecimento. Já a ética aristotélica, tá? Ela se estabelece, tá? Muito numa concepção mais mundana e menos numa concepção discursiva, tá? Então a ética do Aristóteles, ela vai se basear na análise do telos, na finalidade de alguma coisa e no método teleológico, ou seja, no método do telos, na análise da finalidade de alguma coisa, já que ele vai falar que tudo na vida tem uma finalidade master, uma finalidade maior, que é a questão da felicidade, tá? E que o homem é um zoopolitikon. Vocês vão ver isso, por exemplo, sendo manifestado depois nas ideias de Rousseau, tá? Então, de novo, façam essa contraposição, tá? Aristóteles e Rousseau são muito cobrados em Enem. Então, o que seria um homem ser um animal político? O peixe nada, o pássaro voa, o macaco pula, tá? E o homem? O homem faz política. Porque o homem é um animal político, ou seja, é natural, o homem faz parte do que define o homem. Lembra daquelas concepções ali de definição do homem ser político, ou seja, um homem é um animal da política, um homem é um animal político, um homem é um zoopolitikon, tá? E que a finalidade do homem, o telos, tá? De tudo, a explicação para a função do homem, tá? É justamente a felicidade. Mas essa felicidade não é uma felicidade que estou feliz porque consegui um novo emprego, estou feliz porque ganhei na loteria, estou feliz porque minha família me ama. Não, é uma felicidade maior do que isso, uma felicidade coletiva, que seria hoje tratada talvez pelo termo bem-estar, conhecido pelo termo grego eudainomia. Ou seja, o que é eudainomia? É essa felicidade absoluta que depende de todos, tá? A felicidade pessoal é uma coisa, a felicidade coletiva, a eudainomia, essa felicidade ou sumo bem, percebe que nós já falamos sobre sumo bem algumas vezes? Tá? Essa noção de sumo bem, ela nasce com Sócrates, ela é desenvolvida por Platão, tá? E depois também desenvolvida por Aristóteles, a ideia de um bem final, de uma sociedade final. Enquanto o Platão entendia o sumo bem a partir de uma sociedade hierarquizada, dividida, tá, entre pensadores, produtores, tá, e defensores, o Aristóteles já entende isso completamente diferente, já que ele não vê essas divisões. Inclusive isso pode ser entendido até como um desenvolvimento da questão de dualidade corpo e alma platônica e unidade corpo e alma aristotélica. Ou seja, ele entende que a felicidade, o sumo bem, ele não é estabelecido por um grupo privilegiado, ele é estabelecido por todos. Essa felicidade, a eudainomia e o sumo bem são algo de todos e que são alcançados por meio da política. A política é o meio de se alcançar essa felicidade absoluta, essa eudainomia, tá? E que a felicidade ela só é possível no prazer em ações virtuosas. Ou seja, as pessoas devem fazer as coisas pela felicidade coletiva, pelo bem da sociedade, tá? Tendo prazer no que elas fazem, mas não prazer exatamente no sentido contemporâneo da coisa, mas seria um prazer pensando no bem coletivo, ou seja, eu faço alguma coisa porque é bom para todos, não eu faço alguma coisa porque é bom para mim. Como, por exemplo, se você faz uma boa ação e você tira fotos, enfim, quer mostrar para os outros que você fez uma boa ação. Isso não seria ético, segundo Aristóteles, porque para ele essas ações virtuosas elas são inteligíveis, elas são práticas, obviamente, porque toda ação é prática, mas elas são inteligíveis, ou seja, elas não são exatamente o foco, tá, da percepção. Elas acontecem, mas elas não são foco. E toda a sociedade, tá, alcançando essa eudainomia, alcançando esse sumo bem, teria essas práticas baseadas na virtude que garantiria a felicidade a todos, tá? E a virtude, ela se encontra exatamente no limiar entre o falso e o honesto,
entre a questão dos vícios, ou seja, a virtude ela não é nem totalmente honesta, nem é totalmente falsa. A virtude ela está no meio tempo disso, já que ela é inteligível, mas ao mesmo tempo ela acontece e é ela que guia as ações práticas, tá? E justamente essa prática, essa praxis, né? Essas ações ao longo do tempo é que levariam a essa virtude, ou seja, só a partir da prática, de uma prática ética, você alcançaria a virtude, ou seja, só através da praticidade você conseguiria chegar até esse equilíbrio, que seria justamente a questão da virtude. E isso pode ser estabelecido também, fazendo aqui uma analogia, sobre uma questão de que, na vida, todos nós temos que mentir em determinado ponto. Então, a honestidade absoluta, ela não é desejável. Por outro lado, nós não podemos mentir o tempo todo, tá? Então, a mentira absoluta também não é desejável. Ou seja, o que seria a virtude? É você saber lidar com as situações, tá? Então, a ética aristotélica, ela se baseia muito mais numa prática, ou seja, numa repetição, basicamente você aprender com os erros, né? Enfim, com a própria praxis, com o próprio cotidiano, já que Aristóteles falava sempre, né, numa ideia de corpo e alma serem uma unidade. Então a verdade está no mundo terreno, então a verdade está na prática, e a sucessiva prática levaria à virtude. Isso vale até para o estudo de vocês, estuda que vocês vão alcançar a virtude, que seria a aprovação. Então, que essa virtude ela está no limiar entre, de acordo com esse exemplo que eu dei, a total honestidade, tá, que gera vícios, ou a total falsidade, que gera descrença. Tá? E aqui, vamos pegar esse exemplo, por exemplo, tá? Uma pessoa que ela pode ser indiferente a tudo na vida? Não. Mas ela pode ser irracível, ser muito visceral, muito sanguínea em tudo que ela faz? Também não. Então, o que seria um meio termo? A gentileza, ou seja, você perceber as coisas, não ser indiferente, porém agir de uma forma mais mansa, agir de uma forma mais cautelosa em relação às coisas, tá? Um outro exemplo também pode ser aqui, ó, a insensibilidade. Você pode ser insensível a tudo que está ao seu redor? Também não. Mas você pode ser completamente... se jogar completamente a tudo que está ao seu redor, prazeres, situações, também não. Então, o que é o meio termo? A temperança, ou seja, se tentar alcançar um meio termo entre responder aos estímulos ao seu redor, mas não responder a todos os estímulos ao seu redor, ter um equilíbrio. Então, é basicamente isso aqui, tá? Que o Aristóteles ele vai compreender a ética dele, ou seja, uma ética que está na prática, tá? E essa prática levaria à virtude, porém, tá? Ela está no meio termo entre o falso e o honesto, tá? É aquilo basicamente que a gente chama hoje de nem 8 nem 80, beleza? E a política segundo Aristóteles, tá? Como já foi dito aqui, o homem ele é um zoopolitikon, ou seja, ele é um animal da polis. Então, a verdade, a felicidade, o sumo bem passam pela polis, e só lembrando, as aulas de história, é que a polis é o centro da vida política, é o centro da vida social grega. Então, tudo passa por ali. E que a política promove a felicidade, como já foi dito, como nós falamos sobre a questão ali do sumo bem. Ou seja, a felicidade, a eudaimonia, o bem coletivo, ele só é promovido a partir da ação e dos diálogos entre as pessoas, seja através da política, beleza? E que essa ideia de democracia aristotélica, tá? Que de novo é uma aliteração, tá, gente? Ela seria uma forma de governo direto, ou seja, não existiriam ali representantes, tá? Todos teriam voz. Ela seria isonômica, ou seja, ela não teria um favorecimento a X ou a Y. Tá? Não existe, ela é totalmente isonômica, ou seja, ela é retilínea, porém ela é restrita de cidadania grega. Então, por isso que nós falamos de democracia aristotélica, entre aspas.
Porque ela não é uma democracia no conceito moderno da coisa. É uma democracia que já tem conceitos mais modernos, como a representação direta, como a questão da isonomia, de todos serem iguais, só que todos serem iguais, vírgula. Porque quem não fosse grego não teria essa questão. Beleza? E que só o homem pode praticar a política. Só o homem é capaz de alcançar essa felicidade absoluta e restrita a essa eudaimonia, porque ele é o único ser, o único animal capaz de refletir sobre o que seria esse conceito, já que a capacidade de reflexão ela está no próprio homem, sendo que há uma unidade entre corpo e alma, não há uma dualidade. Beleza, galerinha? Então é isso. Valeu, grande abraço.